Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Estamos na aula 035 de Matemática Preparatória para o concurso da Petrobras 2024. O tema desta aula vai envolver alguns assuntos, como por exemplo a equação da reta, distância entre dois pontos e a equação da parábola, nas situações com a boca voltada para cima, para baixo, tá certo? Então, vamos lá? Eu gostaria inicialmente de divulgar o e-book com todo o conteúdo do edital para você trabalhar os exercícios da Petrobras, bem como o curso com aulas semanais. E você, se tiver interesse, pode escrever para o meu e-mail stackfix@gmail.com. Muito bem, trabalhando a equação da reta, toda a função do primeiro grau é do tipo ax mais b. Então, se ele falar determine a equação da reta, você tem que escrever y ou f de x igual a x mais b. Tudo bem? Então, o teu trabalho é descobrir quem é A e quem é B. Se a reta for decrescente, o A é negativo. Se ela for crescente, certo? Você aumenta o x, aumenta o y. Se acontecer isso, você tem que pôr que o A é positivo, tá certo? O A pode ser calculado de várias maneiras e nós vamos ver aqui como se faz isso. Muito bem, nós temos aqui um pedido de determinar a equação da reta. Então a gente tem que achar quem é A e quem é B. E com isso, se o A for 2, por exemplo, a gente vai ter que escolher uma daquelas opções ali, 2x, né? Uma coisa importante para você saber, alguns exercícios pedindo a equação da reta, a reta não corta o eixo vertical. Ela pode estar numa situação que ela para ali num certo ponto e aí você tem um prolongamento que você não sabe quanto é. Mas nesse nosso caso, aí observando, você vê que ela corta o eixo vertical no menos 4, não é isso? Nesse caso, você já tem o valor de B, tá? Você já diz que o B é menos 4. Como a inclinação ela é assim, né? À medida que eu aumento o x, aumenta o valor de y, eu aumento o x, vou até o gráfico, aumentou o y. Se eu aumentar mais o x, for até o gráfico, aumentou mais ainda o y, a reta é crescente e a gente diz que o A é positivo. Muito bem, nessa situação, nós temos o seguinte, que determinar agora o valor de A. A gente já sabe que o B ele é menos 4, beleza? O B é menos 4. Então, falta achar o A. O A pode ser calculado de duas maneiras. Então, aqui a reta passa pelos pontos A e B, mas quem é A e B, né? Quem são esses pontos? Tem vários jeitos de calcular a equação da reta que passa por dois pontos. A gente tem que o A ele passa pelo ponto 0 para x, não andou nada para a esquerda nem para a direita, mas só desceu 4 casas. Então, ele passa pelo ponto 0,4, que é o ponto A, e passa também para duas casas para a direita. O B tem x igual a 2, abscissa igual a 2, e não subiu nem desceu em relação ao chão, em relação ao eixo horizontal x. Portanto, o B ele é 2, 0. Tá tranquilo até aí? Tá tudo bem? Você tem que procurar assistir o vídeo anotando coisas, né? Procurando fazer resumos, indicando com flechas, canetas coloridas. Esse seria o ideal. Muito bem, agora que eu já sei que passa pelos pontos A e B e sei quem são as coordenadas do ponto A e B, eu vou tentar determinar. Uma das maneiras é você fazer o seguinte, você chuta que quando o x é 0, o y é menos 4. Então, menos 4 é o resultado que fica do lado esquerdo. Então, você põe que menos 4 é A vezes x mais B, né? Mas o x é 0. Você entendeu? Aquele 0 que está à esquerda do menos 4. Muito bem, então essa é a primeira equação e que vai te permitir calcular B, mas você já sabe quanto é B, né? Eu já falei que o B é menos 4. A vezes 0, qualquer coisa vezes 0 é 0. Então B é igual a menos 4. Tudo bem até aí? Então a gente está pegando a equação y igual a x mais b, chuta um valor de x e um valor de y de acordo com os pontos que a gente tem. Qual é o próximo ponto que a gente tem? O 2, 0. Então no lugar do x eu vou colocar 2 ou vou colocar 0? No lugar do x eu vou colocar 2, né? No lugar do y, que é do lado esquerdo, y é igual a x mais b, o y é que vai ser 0, tá? Então o primeiro ponto ali, o primeiro valor, ele é o da abscissa, é o valor de x. Então o x que vai ser 0. Então vai ficar 0, que é o valor de y, tá? É igual a vezes x, o x é 2, mais b, o b é menos 4. Agora eu já sei, ou seja, eu tenho só uma equação envolvendo a. E aí eu acho o valor de a. Eu passo o 4 para o lado esquerdo, vai ficar 4 é igual a 2a, e aí vou achar que o a é igual a 4 dividido por 2, o a é igual a 2. Há uma outra maneira de achar o valor de a, que é você pegar um triângulo aí da figura. Na verdade, nós estamos vendo dois triângulos, pelo menos, né?
dois triângulos aí, um acima do x e o outro abaixo do eixo x. E com esses triângulos você pode achar o valor de A também. Vamos ver uma das maneiras. Você pega essa distância aqui, está no eixo vertical, né? Então é ΔY. É quanto variou o y? O y variou de quanto? De 0 até 2, ele variou de 2. Portanto, ΔY é 2. Olha que tranquilidade. Não é fácil? Agora eu vou fazer a variação no eixo x deste triângulo, que vai do 2 até o 3, né? Se vai do 2 até o 3, o x varia de quanto? Varia de 1, né? Então, o ΔY é 1 nessa variação de x. Muito bem, e o A? Qual é o valor de A? É o ΔY sobre ΔX. Considerando que a reta é crescente, a gente põe o sinal de mais positivo. Já sabe que o A vai ser mais 2, né? Ele é ΔY, que é 2, dividido por ΔX, que é 1. E o resultado é 2 dividido por 1, que dá 2. E é mais 2, tá? Se a reta fosse o contrário, ela fosse decrescente, aí o que ia acontecer? Eu ia colocar um sinal de menos, de próprio punho, tá certo? A mão, tá certo? Por isso que é a escrita do universo. Você tem que saber como é que a matemática se escreve dentro desses conceitos. Muito bem, então a equação da reta ela é ax mais b. Eu descobri que o A é 2, que é ΔY sobre ΔX, e o B é onde corta o eixo vertical, portanto B menos 4, a equação da reta é essa, portanto a resposta é letra B, 2x menos 4. Viu que fácil? Esse tipo de coisa eu creio que a Petrobras vai te cobrar, tá certo? Então você tem um gráfico de reta com dois pontos conhecidos, você tem que saber achar o valor da equação da reta, tá certo? E a partir daí também você pode achar um outro valor chutar um outro valor de x e achar um outro valor de y, também pode. Muito bem, aqui é o exercício proposto 1. Eu vou deixar para você achar a equação da reta e dizer se isso está certo ou não. Será que a equação desta reta é 2x menos 2x mais 1? Você vai dizer certo ou errado. Tudo bem? Então o A é menos 1, 3, ela passa pelo ponto menos 1 e 3 e passa pelo ponto 2 e menos 3. Tranquilo? E aí você vai dizer se é certo ou errado. É menos 2x mais 1? Então, você vai ter que trabalhar para fazer essa continha. E aí a gente pode discutir isso num próximo vídeo. Muito bem, agora nós não temos mais que calcular a equação da reta, mas uma outra coisa, né? Que também pertence a GA, né? A geometria analítica, que é o quê? A distância entre dois pontos. É óbvio que eu poderia calcular isso por geometria plana, né? Porque eu tenho os catetos, eu poderia achar que a distância entre A e B é hipotenusa, mas eu não vou fazer assim, tá? Eu poderia desenhar uma reta assim para baixo e tentar calcular essa distância, que é o cateto maior, e o cateto menor, né? Que está na horizontal. Também tentar descobrir e achar quanto que dá através de Pitágoras. Isso é uma possibilidade, mas eu vou fazer através da fórmula da distância entre dois pontos. Os pontos A e B estão escritos aí, ou seja, o ponto A andou uma casa para a esquerda e subiu 3, o ponto B ele andou 2 casas para a direita e desceu, né, ao contrário do A que subiu, o B desceu 3 casas, portanto ele é 2 menos 3. Então você não pode confundir 2 menos 3 com menos 3 e 2, coisas do tipo. Você tem que saber o primeiro valor ali dos pontos A e B é o quanto ele andou para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, se ele é positivo, ele andou para a direita. Se ele é negativo, ele andou para a esquerda. E o segundo número é o quanto o ponto subiu ou desceu. Se ele é mais, ele subiu. Se ele é menos, ele desceu. E acabou aí. Tranquilo? Agora, nós vamos calcular a distância entre dois pontos através de uma raiz quadrada, né? De um teorema de Pitágoras, porque d quadrada é a variação de x mais variação de y. Nós estamos calculando aquilo que eu falei, que faria em geometria plana, nós vamos usar a geometria analítica, né? Que é essa expressão da geometria analítica. Quem é x de b eu sei, né? Quem é o x de a eu sei também. X de b é 2, x de a é menos 1, y de b é menos 3, o y de a é 3. Então eu jogo os valores lá, né? E aí eu tenho esse resultado aí, 2 mais 1, porque o x de A é negativo, menos com menos dá mais, tá certo? E por que que o y de B é menos 3? Porque ele é menos 3, né? O y de B desceu, o ponto B desceu 3 casas. E o menos é da fórmula, y de A, ele é positivo, então ele não altera o sinal, tá certo? Quanto que é 2 mais 1? 2 mais 1 é 3. Quanto que eu perdi 3? Perdi 3, perdi 6. Então vai ficar uma coisa do tipo 3 ao quadrado e 6 ao quadrado, né? Ou seja, 3 ao quadrado é 9, 9
e 6 quadrado 36, 36 mais 9, 45. O 45 ele pode ser escrito como 9, né, vezes 5. 9 vezes 5 é 45. Só que a raiz quadrada de 9 vezes 5 é 3, que a raiz quadrada de 9 é 3, e a raiz quadrada de 5 eu deixo assim, tá? Então, esse resultado, 3 raiz de 5, é porque o 45 ele pode ser escrito como 9 vezes 5. E a raiz quadrada de 9 vezes 5 é a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 5, sendo que a raiz quadrada de 9, você sabe muito bem que ela dá 3, né? 3 ao quadrado é 9. Então, a distância entre os pontos A e B é 3 raiz de 5. O problema lá em cima colocou o quê? Cuidado, hein? Preste muita atenção para a Petrobras não puxar a tua orelha e você errar uma coisa simples dessa, né? Então, você tem que prestar atenção que não é 5 raiz de 3, mas a resposta correta é 3 raiz de 5. Cuidado com a pressa, hein? Então, qual é a resposta correta? É errado esse texto, essa afirmação dele lá está errada. Bom, pessoal, vou fazer esse exercício e depois vou passar a escrever com a minha caneta digital os cálculos feitos à mão, não mais feitos assim, usando o PowerPoint. Mas vamos lá. A distância entre os pontos A e B. Esse exercício é proposto, tá certo? Eu vou deixar para você trabalhar nesse exercício de uma forma bem tranquila, valeu? Caso você tenha dúvida, a gente vai resolver esse modelo também no próximo vídeo, tudo bem? Ou você pode escrever nos comentários ou para o meu e-mail. Bom, pessoal, agora nós temos aqui um exercício que eu vou fazer à mão com a minha caneta digital, mostrando para você como que você faz para obter a reta diretriz, a equação da reta que a gente já viu agora nos slides anteriores e a equação reduzida da parábola, tema importante que está no edital do concurso para a Petrobras. Então, qual é a reta diretriz? Nós temos o seguinte, a distância entre o foco e o vértice da parábola é a mesma distância do vértice para a reta diretriz. Esta que é uma parte importantíssima que a gente tem que entender, tá certo? Então, a distância do foco até o vértice, aqui, no caso, é o foco da parábola, tá? Aqui é o vértice da parábola. Muito bem. Essa distância, como a gente pode ver, vai do 1 até o 4. Portanto, essa distância aqui, ela é 3, que a gente chama de P sobre 2, né? P sobre 2 é igual a 3. Ou seja, a distância do foco até a reta da diretriz é 6, que é o dobro, né? Então, eu preciso desenhar uma linha, né, que vale 3 unidades para baixo do 1, tá certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Se eu sei que essa distância aqui, né, é 1 e aqui é 0, essa distância aqui nós vimos que ela vale 3, do 1 até o 4 é 3, eu preciso colocar mais 3 unidades aqui para baixo, abaixo do vértice. Eu já coloquei uma aqui, então faltou mais duas. Uma, duas, vamos dizer assim. Então, o que que eu vou fazer? Vou aumentar aqui o tamanho desta linha, tá certo? Vou aumentar o tamanho desta linha e vou fazer o eixo ir até aqui, certo? Muito bem. Como você pode ver, já andei uma casa, cheguei aqui, né? Cheguei nessa situação. Andei a segunda, andei a terceira. Então, a reta diretriz, ela tem que passar por este ponto aqui, ó. Muito bem. A reta diretriz eu posso chamar, por exemplo, de D, a reta diretriz, de D maiúsculo, tá? Muito bem. O que que eu preciso fazer agora? Eu já achei a reta diretriz. Como esse número aqui embaixo, ele andou 2 casas para baixo, então quando o x, por exemplo, é 3, eu vou até o gráfico, quanto dá o y? O y dá menos 2. Então, independente do valor de x, o y é sempre menos 2. Então, esse tipo de gráfico é assim, y igual a menos 2. Então, eu vou abrir uma janela que diz o seguinte, toda vez que você tem um gráfico y de x, tá? E esse gráfico, ele é paralelo ao eixo x, tá? Vamos pegar aqui em vermelho. O gráfico é esse. E ele passa pelo ponto 7, eu digo que y é igual a 7. Tá? Se você tem y e x, e você tem um gráfico que passa pelo raiz de 2, por esse ponto raiz de 2,
Então, a equação qual é? Y igual a raiz de 2. Beleza? O y é sempre menos 2, eu vou dizer que a equação da reta diretriz é y igual a menos 2. Agora, qual a equação da reta que passa por menos 2, 4, 0 e 1? Tem duas maneiras de se fazer isso, tá? A equação da reta, ela é feita assim. Qual a equação da reta que passa menos 2, 4 e 0, 1? Eu vou fazer aqui para baixo. A equação da reta, ela pode ser escrita assim. Eu tenho que toda a equação da reta é y igual a x mais b. Tá certo? Então, como é que eu faço para descobrir? Eu tenho que quando o x é menos 2, o y é 4. Então, o y é 4 quando o x for menos 2. Agora, aqui eu multiplico por a e somo com o b. Esse tipo de cálculo vai me dar uma equação. Tá? Não dá para achar ainda a e b. Então, vou chamar isso aqui de primeira equação. Então, como que é essa primeira equação? Menos 2a mais b igual a 4. Muito bem, agora eu vou fazer a outra equação para o outro ponto. Qual é o outro ponto? Ela passa pelo 0 e 1. Este é o outro ponto, 0 para x, 1 para y. Se ela passa pelo ponto 0, 1, significa que 0, 1, significa que quando o x é 0, o y é 1. Então, aqui eu vou ter a minha segunda equação da seguinte maneira. O a eu mantenho aqui, mais b. Olha que coisa interessante. Eu tenho uma relação. A minha idade mais a sua é 4. A minha idade vezes 0 mais a sua é 1. Então, eu tenho um sistema de duas equações a duas incógnitas. Tá? Que a vezes 0, isso vai para 0, né? Isso aqui acaba dando 0. Portanto, b é igual a 1. Descobrimos o valor de b. Falta só o valor de a para achar a equação da reta. Então, eu vou em qualquer uma das equações, né? Por exemplo, na primeira, eu sei que 4 é igual a menos 2 vezes a, que é esse caso aqui, esse termo, mais b. O b é 1, então é mais 1. Agora, o que eu tenho que fazer? Passar o 2a para o lado esquerdo, para ele ficar positivo, vai ficar 2a, e passar o 4 para o lado direito, e aí ele vai ficar menos 4, vai ficar 1 menos 4. Portanto, 2a é igual a menos 3. Eu ganhei 1, mas perdi 4, estou perdendo 3. A é igual a menos 3 sobre 2. Portanto, esse exercício, a equação é ax mais b, menos 3 sobre 2 mais 1, igual a menos 3 sobre 2, x mais 1. E aí você pode fazer alguns testes, né? Quando x é 0, né? Quando x é 0, o y é 1. E está certinho. Quando x é 0, o y é 1. Eu fico nesse ponto aqui. Toda vez que o x é 0, né? Se eu fizer esta conta, 0 vezes 3 sobre 2 dá 0, o y será 1. Então, é uma maneira de eu checar, né? Eu tenho também que quando o x é menos 2, né? Eu coloco no lugar desse x menos 2, e aí multiplico por menos 3 sobre 2, menos com menos vai dar mais, né? E somo 1, esse 2 cancela com esse 2, acaba dando mais, menos com menos dá mais, 3 mais 1, 4. Está dando o resultado 4 para o y. E é 4 realmente, né? Quando o x é menos 2, o y tem que ser 4. Ou seja, que eu estou falando do ponto F. O foco, menos 2, 4. Então, eu já sei que o foco, ele tem coordenadas menos 2 e 4, o foco da parábola. O foco da parábola tem menos 2, 4. Agora, eu vou achar a equação reduzida da parábola. Eu preciso do vértice, das coordenadas do vértice. O vértice anda 2 para a esquerda, né? Esse ponto aqui, ele andou 2 casas para a esquerda e subiu 1. Portanto, agora fica fácil de eu achar a equação reduzida da parábola. Qual é a equação reduzida da parábola? Como a boca é para cima, ela está na direção do y. Então, ela é uma coisa do tipo x², como o vértice não está na origem, né? x² igual a 2py. Mas como o y também não está na origem, o vértice não está na origem, eu vou fazer 2py, tá? Esta é a equação reduzida da parábola.
x² igual a 2py. Mas quem é x? É x menos o x do vértice. O x do vértice é menos 2, então aqui vai ficar x mais 2, porque menos com menos dá mais. Isso aqui é o x do vértice, que é esse cara daqui que é o x do vértice. E agora aqui vai ficar y menos o y do vértice. Mas quem é o y do vértice? O y do vértice é igual a 1, tá certo? Então é x, é y menos 1. Esta é a equação da parábola, só que você precisa escrever quem é esse P. P é a distância do foco até a reta diretriz. Vai do 2, essa distância aqui, do 0 até o 2 é 2, do 0 até o 4 é 4, então é 4 mais 2, tá certo? Ou o dobro dessa, né, que é P sobre 2. Se você tem P sobre 2, P sobre 2 igual a 3, o P é igual a 6. Então tem que colocar 6 no lugar deste P. Então a equação da parábola, ela vai ficar como? Se o P é 6, a equação da parábola aqui vai ficar 12, tá certo? Aqui no lugar esse P é 6, mas tem esse 2, então ela vai ficar 12 aqui, y menos 1, e aqui x mais 2 ao quadrado. Eu espero que você tenha entendido como fazer isso, porque é importante a gente trabalhar esse tipo de cálculo na geometria analítica que pode ser cobrado e provavelmente vai ser. Tá? Aqui eu fiz os cálculos envolvendo a função constante e eu vou deixar para você esse exercício aqui, para você, que é um exercício na linha, não na linha amarela, né, mas na linha laranja, né, em que você vai poder trabalhar e achar a reta diretriz, a equação da reta que passa por A por B, a área de um triângulo ABC e a equação reduzida da parábola, se é essa aqui. Tá? Então, vale lembrar que quando a parábola tem boca para baixo, tá? Quando a parábola tem boca para baixo, ela é do tipo como? Ela está na direção do y negativo. Então, ela é do tipo x² igual a 2py. Quando a parábola ainda tem o vértice fora do 0, 0, esta questão aqui é para o vértice no 0, 0. Se o vértice está fora do 0, 0, você tem um x do vértice e um y do vértice, esse problema é muito simples, né? Tem um outro detalhe aqui, o sinal é menos, né? Quando a boca está voltada para cima, né? Você tem x² igual a 2py, na direção do y. Mas essa boca está voltada para baixo, então aqui tem um sinal de menos. Tá? Agora tem um outro detalhe, isso vale para quando o vértice está no 0, 0. Quando o vértice não está no 0, 0, é bem fácil. É só você colocar no lugar do x, subtrair x do vértice. Tá? E você tem o x do vértice é 4, olha que fácil. Ao quadrado, m igual a menos 2p, o p você vai calcular, né? Que é a distância do foco até a reta diretriz, ou é o dobro da distância entre vértice e foco, e aqui fica o y, mas é y menos y do vértice, porque o y do vértice existe e não é zero. Tá? E aí é só fazer isso. Tá? Então, como você pode ver, pode ser que dê um resultado muito parecido com esse. Então, a gente vai ter que calcular para ver se isso é certo ou errado. Tá? O que é certo, o que é errado. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Qualquer pedido de assunto ou para replicar esse novamente, né? A gente se vê nos próximos vídeos. Pode deixar sua opinião no StackFix, tá? Escrever para mim que a gente faz aí o que você pedir, tá certo? Um abraço a todos e até mais.